Interessante é que o agente de transformação, que é o fogo, quando ele pega na lenha, a lenha que é dura, a lenha que é marrom e a lenha que é fria, quando ela passa pelo fogo, ela amolece. Quando a lenha passa pelo fogo, ela esquenta. Quando a lenha passa pelo fogo, ela não fica mais marrom, ela fica da cor do fogo. Porque quando nós somos submetidos ao fogo de Deus, nós nos parecemos cada vez mais com Ele. E deixa o fogo queimar nessa noite, nessa tarde, na sua vida. Deixa o fogo de Deus tomar os seus corações, os nossos corações, de uma forma que não tenha como você se segurar mais. Por que eu estou falando isso? Eu falei aqui para o Felipe, falei para o Rafa, eu falei, cara, eu estou me sentindo como se fosse um carro, sabe, o motor fazendo só esperando a largada. E é assim que a gente tem que se sentir, irmãos. A gente tem que se sentir todos os dias assim, quando a gente sair lá na rua para fazer a vontade de Deus, porque a chama está queimando, o motor está aquecendo, a chama está queimando, a gente está se movimentando, a gente está fazendo a vontade de Deus, aleluia. Eu sei que Deus fará e tem algo a falar conosco. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos falar hoje a respeito da reconstrução de altares. 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler alguns versículos ali. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Mas é uma mensagem importante. Hoje nós vamos falar sobre a reconstrução dos altares. E também vamos falar sobre o silêncio da culpa. O silêncio da culpa e a reconstrução dos altares. Ou a reconstrução do altar. A reconstrução do lugar de acesso a Deus, a reconstrução do local onde se oferece sacrifício a Ele. 1 Reis capítulo 18. O primeiro versículo diz assim: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, e os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Pula lá para o verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Balaíns. 21 agora. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, preste atenção. Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, então segui-o, pois. Porém, o povo não respondeu nada. Verso 25. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do seu Deus, mas não colocais fogo. Tomaram, pois, o bezerro que lhes dera e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Verso 28. Eles clamavam em grandes vozes e retalhavam-se com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo, preste atenção também nisso:
Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou até ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E como aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Verso 34, e disse: enchei de água com cântaros e derramai-a sobre os holocaustos e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez, e fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo as ofertas de manjares, o profeta Elias chegou e disse, orando ao Senhor: ó Senhor Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje, porque tu és Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo conheça que tu és Deus, que tu fizestes tornar o seu coração para trás. E a Bíblia diz então aqui no verso 38, que depois da oração de Elias, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. E não só o holocausto, mas também a lenha. E não só a lenha, também as pedras. E não só as pedras, mas também o pó. E ainda lambeu toda a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Até aqui por enquanto. Irmãos, todos nós conhecemos essa palavra onde Elias, ele é enviado por Deus para confrontar os profetas de Baal, porque o povo de Israel estava em pecado contra Deus. E a Bíblia diz que o povo estava cocheando entre dois caminhos. E como eu já falei aqui, nós vamos falar nessa tarde a respeito do silêncio da culpa e sobre a reconstrução de altares. A Bíblia diz que o povo estava em idolatria. Se nós formos lá em Deuteronômio capítulo 11, a Bíblia diz que o povo, quando se desvia do seu Deus, que se o povo se desviar do seu Deus, praticando idolatria, Deus cerraria os céus. Deus fechou os céus de Israel, porque Israel estava praticando idolatria. E agora nessa tarde eu quero que você comece a analisar a sua vida. Você que muitas vezes está achando que a sua vida está em sequidão. Você que muitas vezes está achando que a sua vida, o Senhor não está enviando a chuva do céu, e que o Senhor não está enviando o orvalho. Perceba como está a sua vida com Deus, porque Deus, ele fecha os céus quando o povo está em idolatria. Mas quando nós falamos em idolatria, nós não estamos falando, irmãos, somente de imagem. E sabe o que é algo interessante? Idolatria significa que você está colocando à frente de Deus qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que eu coloco na frente do meu Deus, eu estou praticando idolatria contra Ele. E quando eu estou praticando idolatria contra Deus, o Senhor, ele vem sobre o meu céu e Ele fecha o meu céu. Mas quando Deus fecha o meu céu, Ele é tão misericordioso que Ele envia um homem, Ele envia homens para falar conosco. Deus enviou Elias para falar com o povo de Israel. E a Bíblia diz que o Senhor chega para Elias e fala assim: ó Elias, vai lá e fala que eu vou mandar chuva. Só que antes dele orar para mandar chuva, irmãos, Israel estava há 3 anos e meio em sequidão, sem a água da chuva e sem orvalho, por causa da prática da idolatria. 3 anos e meio em sequidão, por causa da idolatria. E Elias tinha falado: olha, sobre a minha palavra não vai mais chover. E aí Deus manda ele se afastar, e Elias se afasta por 3 anos e meio. E a Bíblia diz que ele procura Acabe, o rei daquela época, um rei mau, um rei aonde ele desviou-se do caminho de Deus, o rei de Israel, mas se desviou do caminho de Deus. Procurou Elias
perseguiu Elias, o profeta de Deus. E quando nós falamos de profeta, nós estamos falando da voz de Deus, da representação da voz de Deus. Irmãos, quantos Acabes têm passado por nossas vidas? Nós, como voz de Deus, muitas vezes nos lugares onde nós estamos, Acabes vêm e perseguem aquele que é a representação da voz de Deus, querendo matar. E a Bíblia diz que Acabe e Jezabel, a sua esposa, que era uma idólatra, a Bíblia diz que eles perseguiram e mataram os profetas do Senhor. Então Elias chega e fala: não vai chover sobre Israel durante 3 anos e meio. Isso por causa da idolatria. O céu é fechado por Deus. Aí depois de 3 anos e meio, depois que Deus cuidou de Elias, lá no rio Querite, lá com a viúva, lá em Sarepta, aí Deus chega para Elias e fala: ó, está na hora de voltar. Vai até Acabe e enfrenta o seu inimigo. Irmãos, aqui eu aprendo que uma hora ou outra Deus vai mandar nós enfrentarmos os nossos inimigos. Deus mandou que Elias fosse até Acabe. Deus podia mandar chuva sem Elias ter ido lá, não podia? Sabe por que Deus manda ele ir lá? Porque uma hora ou outra, eu e você vamos ter que sentar na mesa para enfrentar os nossos inimigos. Sabe o que eu entendo muitas vezes quando a Bíblia fala: prepara diante de mim uma mesa na presença dos meus inimigos, além de outras interpretações. O Senhor falou algo comigo específico. Que vai ter dia, irmãos, que Deus ele vai fazer a gente se assentar com os nossos medos, cara a cara com o seu medo. Prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Aí Ele coloca você de frente com aquilo que você tem mais medo, para que você enfrente o seu medo frente a frente, para que você acredite que o seu Deus é maior do que o seu medo, o seu Deus é maior do que o seu problema, o seu Deus é maior do que qualquer situação, o seu Deus é maior do que qualquer gigante. Vai ter uma hora, irmãos, que Deus ele vai mandar a gente se assentar com os nossos inimigos. Vai ter uma hora que nós vamos ter que enfrentar os Acabes da vida. Deus mandou Elias ir lá, ele foi. E aí a Bíblia diz que no meio do caminho ele encontra Obadias, um servo de Acabe, temente a Deus. Um servo de Acabe. Obadias significa servo do Senhor. Olha só que interessante. Acabe é a representação de um líder que persegue a voz de Deus. E Obadias, aquele que serve esse líder. Serve a Deus, mas ele também serve esse líder. Porque Obadias era um servo. E a Bíblia diz que Obadias cuidou dos profetas de Deus. Separou 100 profetas do Senhor, cuidando deles de a pão e água. Arriscou a sua vida como um servo do Senhor. Ele era servo de Acabe, mas antes de ser servo de Acabe, ele era servo de Deus. E quando nós somos servos de Deus e nós entendemos o nosso propósito, nós arriscamos as nossas vidas por ele. Obadias arriscou a sua vida cuidando dos profetas. E a Bíblia diz que chegou um certo momento em que Acabe chega para Obadias e fala assim: ó, Obadias, vai por esse canto, eu vou por outro canto. Vamos ver se a gente acha água para os nossos animais pelo menos não morrerem. 3 anos e meio de seca, irmãos. 3 anos e meio sem chuva, os rios secando, não tinha mata, não tinha frutas, pessoas morrendo. Olha, vamos tentar achar pelo menos água e capim para os nossos animais. A Bíblia diz que um vai para um lado, o outro vai para o outro. E no caminho onde Obadias estava andando, ele se encontra com Elias. E aqui eu acho algo interessante, eu até preguei isso numa Assembleia de Deus. Irmãos, o servo de Deus e o perseguidor da voz profética andam em caminhos opostos. Por isso Obadias foi para um lado e Acabe foi para outro. Só que o caminho de Obadias deu direto de encontro com o homem de Deus. Hoje você tem 2 caminhos. Todos os dias nós temos 2 caminhos. Todos os dias nós podemos fazer escolhas nas nossas vidas. Ou você anda em perseguição à voz profética de Deus, aquilo que diz a palavra de Deus, aquilo que é a palavra de Deus. Ou você anda em conformidade com aquilo que Deus deseja da sua vida. E quando você anda no caminho de Obadias, que era o servo fiel a Deus, aquele que arrisca a sua vida por amor ao seu Deus,
o próprio Deus vem de encontro a você, na representação de Elias, aleluia. E aí a Bíblia diz que Elias chega, ó, vai lá até Acabe e fala que eu vou me apresentar até ele. Aí Obadias vai até Acabe, Elias vem, aí Acabe chega, ó, você que é o perturbador de Israel? Elias fala, não, quem está perturbando Israel não sou eu, é você e os seus pais, que estão em promiscuidade, estão em idolatria diante das coisas de Deus. Vocês estão servindo a outros deuses, além do nosso Deus, do nosso Senhor. Quem está desviado não sou eu que estou perturbando Israel, porque por causa da idolatria, os céus se fecham. Quando nós praticamos aquilo que nos afasta do Senhor, quando nós colocamos coisas à frente do Senhor, os céus sobre as nossas cabeças se fecham. Então ele chega diante de Acabe, começam a discutir aí, Elias fala assim, ó, faz o seguinte, vai lá, chama todo o povo de Israel, eu vou subir no Monte Carmelo, você chama os 450 profetas de Baal, esses aí que vocês adoram, e os 400 profetas de Azera, que eram como se fosse a esposa de Baal, 850 profetas. A Bíblia não diz se todos vão, mas ele manda vir todos. Aí a palavra de Deus diz que eles estão lá no Monte Carmelo, aí Elias chega e lança um desafio. Mas a primeira coisa que Elias faz, e é isso que eu quero que você preste atenção nessa tarde. Ele perguntou, até quando cocheareis entre dois caminhos? Elias chegou diante do povo que estava dividido entre Deus e a idolatria, entre Deus e os seus desejos, entre Deus e aquilo que eles desejavam mais do que Deus, e ele confrontou eles. E a primeira coisa que Deus faz, irmãos, com as nossas vidas, quando Ele deseja que nós tenhamos mudança, é nos confrontar. Por isso hoje, nessa tarde, eu pergunto para você, até quando cocheareis entre dois caminhos? Até quando cocheareis entre dois caminhos? Porque se Deus é Deus, segui a Ele. Agora se os seus desejos da carne, então segue os seus desejos da carne. Mas não fique vacilante, cocheando entre dois caminhos. E depois do desafio lançado, ele chega e fala assim, olha, nós vamos levantar dois altares aqui. Os profetas de Baal, os falsos profetas de Baal, vão clamar ao seu Deus. Nós vamos colocar um sacrifício diante do seu altar. Vocês vão clamar ao seu Deus, eu vou clamar ao meu Deus, e o Deus que responder com fogo, esse será Deus. A Bíblia diz que o povo, todo Israel que estava lá reunido, diz, boa é esta palavra. Mas quando eles foram confrontados, até quando cocheareis entre dois caminhos? A Bíblia diz que eles ficaram em silêncio, o silêncio da culpa. Até quando cocheareis entre dois caminhos? Até quando você tem a oportunidade de fazer e praticar a verdade lá fora, entre os seus, e você vai se silenciar? O silêncio da culpa. Até quando você, tendo a oportunidade de fazer o certo, vai silenciar? Até quando Deus coloca as oportunidades diante de nós, nós vamos nos silenciar, como o povo de Israel, porque muitas vezes nós estamos cocheando entre dois caminhos. Não, mas aqui no meu trabalho, eu não posso manifestar que eu sou filho de Deus. Não, mas aqui, esse lugar aqui eu não posso manifestar. Até quando cocheareis entre dois caminhos? Não, mas aqui não, é falta de ética. Irmãos, não existe separação entre santo e profano para quem é santo. Para quem é santo, tudo para ele é santo. E para quem é santo, tudo que ele faz é para ser santificado. Até quando cocheareis entre dois caminhos? Se Deus é Deus, seguiu. Se os seus desejos da carne, segui pois os seus desejos da carne. O Senhor, Ele nos confronta. E a primeira coisa que Deus faz quando Ele deseja que nós voltemos até Ele, é nos confrontar. E aí Ele fala, vai, vocês fazem o altar, clama ao seu Deus, e o Deus que derramar fogo, esse será Deus. E a Bíblia diz que os profetas de Baal ficaram de manhã até meio-dia clamando, ó Baal, vem, derrama fogo. Se cortar, que quando chega meio-dia, Elias fala, olha, fala um pouco mais alto, porque talvez ele esteja dormindo. Olha, talvez ele esteja viajando, porque ele é um Deus. Talvez ele esteja conversando com alguém.
E a Bíblia diz que isso fez com que eles acelerassem mais ainda a intensificação da adoração deles. E começaram a se cortar e nada aconteceu. Mas aí, isso eu também quero que você preste atenção nessa tarde. Aí Elias, depois de ter confrontado, depois de Deus ter mostrado que aquilo que muitas vezes nós acreditamos não é nada. E Deus ele faz a gente passar por situações, irmãos, para que a gente veja que aquilo que muitas vezes nós acreditamos, muitas vezes a força do nosso braço, não é nada diante do Senhor. Aquilo que nós acreditávamos que era alguma coisa, não é nada diante de Deus. Primeiro ele nos confronta, depois ele mostra para nós que aquilo que nós acreditávamos que estava fora da palavra, não é nada diante de Deus. E aí depois ele fala assim: chegai-vos a mim. E é isso que Deus está falando para nós hoje. Filhos, chegai-vos a mim, porque eu quero mostrar para vocês um caminho mais excelente. Chegai-vos a mim, porque eu quero mostrar para vocês que não é isso que vocês estão acreditando muitas vezes. Chegai-vos a mim, porque não dá para cochear entre dois caminhos. Se você tem que servir a Deus, sirva-o de todo o seu coração, de toda a sua integridade. Chegai-vos a mim, porque eu quero te mostrar, me mostrar para você. O Senhor deseja se mostrar por completo a nós, irmãos. E aí a Bíblia diz que Ele chama, e a primeira coisa que Ele faz depois que o povo se ajunta é reconstruir o altar. Nessa tarde, o chamado de Deus para mim e para a sua vida é: reconstrua o altar que estava caído. Interessante, irmãos, é que havia um altar lá, mas o altar estava caído. Tem muitos altares caídos aqui nessa tarde. Tem muitos altares que estão desfeitos aqui nessa tarde. A gente não sabe quais são os motivos. Pode ser por uma decepção, pode ser por uma perseguição, pode ser por uma expectativa errada que você colocou em Deus. A gente não sabe, mas muitas vezes por causa de algo que aconteceu, de alguma palavra que alguém falou, o seu altar foi sendo desconstruído e destruído. E quando nós falamos de altar, eu me lembro de Abraão. A gente está fazendo um discipulado aqui. No discipulado ele falava que Abraão, todos os lugares que ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era levantar um altar. E depois que ele levantava esse altar, ele construía a sua tenda. Quando nós falamos de altar, nós falamos das coisas de Deus. Quando nós falamos de tenda, nós falamos das coisas dos homens. O conforto do homem, o cuidado do homem, um teto para o homem. Mas Abraão, o que ele fazia? Primeiro construía um altar, dava preferência para as coisas de Deus, e depois ele montava a sua tenda, o seu tabernáculo, a sua casa. O que é que tem acontecido nas nossas vidas e na vida da maioria, 99% aí fora? Primeiro as pessoas constroem a sua tenda, e depois, se der, eles constroem um altar. Primeiro, se o meu patrão me manda lá para a China por causa do meu trabalho, eu vou. Se der, se tiver um lugar para eu congregar lá, aí eu congrego. Se não tiver, trabalho. Mas se Deus te mandar ir para a China para fazer algo, você fala: não, pelo amor de Deus. Constrói a casa, mas não constrói o altar. Damos preferência para a nossa tenda, para o nosso tabernáculo, mas não valorizamos o altar de Deus, o nosso relacionamento com Ele. Valorize o altar. Construa a sua tenda, construa a sua casa, depois que você edificar o altar do Senhor. Porque isso é o mais importante, irmãos. Elias reconstruiu o altar, as 12 pedras, pegou 12 pedras representando cada tribo de Israel, colocou uma em cima da outra, colocou o sacrifício. E depois que nós montamos o altar novamente, nós temos que colocar o sacrifício em cima do altar. O sacrifício somos nós. Somos eu e você, nós somos a lenha, nós somos o sacrifício. Jesus, ele foi o sacrifício. Isaac era o sacrifício, ele sabia. Isaac estava indo carregando a lenha para o altar com Abraão. Aí ele pergunta: pai, estava achando estranho, porque ele sabia que era ele. Pai, cadê a oferta? Deus proverá, filho. Abraão falou: Deus proverá a oferta para si. Deus proverá. O altar
nós reconstruímos. O sacrifício somos nós, mas não era só o sacrifício. Elias colocou água, e eu quero que você imagine comigo, no momento onde não existia água, irmãos, 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio sem chuva. A gente fica sem água aqui, já dá um desespero, né? Um dia. 3 anos e meio sem chuva. A água em escassez. Qual era o bem mais precioso daquela época? A água. Quando você reconstrói o seu altar, quando você coloca o seu sacrifício, que é você se colocar em cima do altar, você oferece para Deus aquilo que você tem de mais precioso. Oferece para Deus o bem mais precioso que você tem. Pode ser o seu coração, porque a palavra de Deus diz, o Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. A única coisa que Deus pede para nós é isso, irmãos. Deus tem tudo, mas uma coisa que eu tenho que entregar para Ele é isso, o meu coração. Essa semana eu vi um vídeo muito interessante. Um cara, ele estava com um passarinho na mão, assim, não sei quem que viu. Aí ele abria a mão, o passarinho voava e voltava. Ele abria a mão, o passarinho voava e voltava. O passarinho voava e voltava. É isso que eu e você temos que fazer com a nossa liberdade diante de Deus. Ele abre a mão para você, mas não saia das mãos do Senhor, irmãos. Volte para as mãos dele. Reconstrua o altar. Ofereça o sacrifício. Dê o que você tem de melhor para ele. Depois que ele oferece, ele coloca água no altar e no rego. Eles fazem um buraco em volta. Aí ele chega para o Senhor e fala: Senhor, ouve a minha oração, para que o teu nome seja glorificado. Manda fogo no céu, para que o teu povo veja que só o Senhor é Deus. E a resposta de Deus foi o quê? Fogo. Enquanto a resposta do povo foi silêncio, a resposta de Deus foi fogo. Enquanto eu e você permanecemos calados diante daquilo que nós temos que realizar no Senhor, nós permanecemos calados, o Senhor envia fogo. A resposta de um é o silêncio, a resposta do outro é fogo. É fogo para queimar o altar. E a Bíblia diz que quando o fogo de Deus desce, não é só o sacrifício que é queimado. Irmãos, imagina o tamanho da potência daquele fogo. Queimou o holocausto, queimou as cinzas, secou a água, acabou com as pedras, tudo acabou. Porque quando o fogo de Deus vem, irmãos, não sobra nada. Quando o fogo de Deus vem, tudo aquilo que nós oferecemos para Ele, com o coração correto, é aceito e Ele consome. Deixa o fogo de Deus consumir o seu altar nessa tarde. Reconstrói o altar, porque Ele quer mandar fogo diante de nós. O Senhor quer mandar fogo para purificar e para mostrar que Ele ainda nos ama, para mostrar que Ele aceita o nosso sacrifício, quando nós fazemos aquilo que nós temos de melhor para Ele. Depois que Deus manda fogo, sabe o que acontece? Elias chega e fala assim: ó, cadê os profetas de Baal, os falsos profetas? Estão todos aqui, o povo falou. Agora vocês vão lá e matam eles. Sabe o que significa isso, irmãos? Eu tenho que eliminar da minha vida, sou eu que elimino, não foi Elias que matou, foi o povo. Eu tenho que eliminar da minha vida tudo aquilo que vai me fazer se afastar dele. Tudo aquilo que me faz me afastar do Senhor, que eram os profetas de Baal, a representação do falso Deus. Tudo aquilo que é falso, eu tenho que ir lá e acabar, e exterminar da minha vida. Depois que Deus manda fogo do céu, eu tenho que pegar aquilo que me afasta de Deus e eliminar com aquilo. Extermina da sua vida aquilo que te faz se afastar dele. Tira de dentro de você aquilo que faz você se afastar do Senhor. Jesus, ele chega e fala assim: melhor é, se a tua mão te faz pecar, arranca ela. Arranca a tua mão, porque é melhor você entrar no reino dos céus sem a tua mão, do que ir com o seu corpo inteiro para o inferno. Isso não quer dizer que você vai arrancar a sua mão, mas se a tua mão te faz pecar, arranca pela raiz aquilo que te faz pecar. Se você tem problema com pornografia,
olhando pelo celular, arranca o celular da sua vida. Porque melhor é você entrar no céu faltando algo em você, daquilo que você desejava, do que ir de corpo inteiro para o inferno. Se o teu olho te faz pecar, Jesus falava isso, arranca o teu olho. Até existem histórias de pessoas que levavam essa palavra literalmente, que não conseguiam parar de pecar com os olhos e furavam seus olhos. Não era isso que Jesus queria dizer. Mas se os teus olhos lascivos te fazem pecar, se afasta daquilo que te leva a fazer a lascívia. Se os teus olhos te fazem pecar porque você tem problema com pornografia, se afasta daquilo que os seus olhos fazem ver a pornografia. Se você tem problema com roubar algo, se afasta do lugar que vai te dar uma possibilidade de roubar. Se afasta daquilo, elimina aquilo que vai fazer você se afastar de Deus. E foi isso que eles fizeram. A Bíblia diz que eles exterminaram os profetas, irmãos. Os profetas foram exterminados. E aí a palavra de Deus diz que o povo de Deus, quando veio o fogo do céu, se dobrou diante de Deus e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Isso foi uma resposta direta à pergunta de Elias. Porque Elias perguntou assim: se Baal é Deus, serviu. Se Deus é Deus, servia a Deus. Então qual foi a resposta do povo depois que Deus enviou fogo? Não que Baal era Deus mais. Só Deus é Deus. É só o Senhor que é Deus. Mostra para nós, nos dá a oportunidade de olhar para aquilo que nós acreditávamos. Muitas vezes, na força do nosso braço, acreditávamos que aquilo que ia nos dar a direção correta. Deus faz a gente enfrentar a situação e falar: olha, filho, com a força do seu braço você não consegue. Presta atenção. E aí a gente passa por uma situação e fala: nossa, eu não consegui. E aí isso é Deus te chamando para o deserto, para você poder ouvir a voz dele. Aí, filho, tá vendo como você não consegue sozinho? Tá vendo que você muitas vezes está enganado com os seus pensamentos? Tá vendo que você precisa de mim? O fogo não vem do céu se não for o Senhor que envia. Porque a chama arderá continuamente no altar. Depois que eles adoram a Deus, dizendo só o Senhor é Deus, Elias chega para Acabe e fala assim: Acabe, volta, come e bebe, porque eu ouço barulho de chuva. Irmãos, Elias era um homem de Deus. Ele tinha visão e ouvidos espirituais. Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias foi orar e interceder para que Deus mandasse chuva. Enquanto os líderes que perseguem a voz de Deus vão cuidar das suas necessidades, o homem e a mulher de Deus sobem até o monte e vão interceder pelo povo. O homem e a mulher de Deus, enquanto o outro vai cuidar somente das suas necessidades, o homem e a mulher de Deus sobem até os lugares altos em Deus para interceder pelo povo de Deus, para que Deus possa mandar chuva para o povo. E a Bíblia diz que ele começa a orar. Eu acho interessante na posição que ele faz aqui. A Bíblia diz que ele coloca a cabeça entre os joelhos. Eu não consigo imaginar uma outra situação. Eu acho que ele não estava de joelhos. Eu acho que ele estava de pé, tipo de cócoras. A forma que as mulheres davam à luz naquela época. Porque ele entendia que ele tinha que gerar algo em Deus ali. Eu preciso gerar chuva. Eu preciso gerar chuva. Senhor, manda chuva. A Bíblia diz que ele manda o seu servo subir lá. Fala, vê se você vê sinal. E a Bíblia diz que ele sobe uma vez. Não, não tem nada. Sobe mais uma. Não, não tem nada. Mais uma. 7 vezes. Na 7ª vez a Bíblia diz que ele vê uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Sabe o que eu aprendo aqui? Que as coisas do Senhor, as bênçãos de Deus, muitas vezes vão vir na nossa vida de uma forma processual. Complete o processo. Se precisar subir 7 vezes, suba. Se precisar descer 7 vezes, igual Naamã desceu 7 vezes no Jordão, desça. Porque é o processo completo que faz com que o Senhor mude a nossa realidade. Termine o processo, vá 7 vezes. Termine o processo que tem que ser terminado. E aí a Bíblia diz que da pequena nuvem uma grande tempestade se fez naquele lugar.
Irmãos, as coisas de Deus, elas vão vir de acordo com um processo, é processual. E as coisas de Deus muitas vezes vão começar de forma pequena. Mas isso não quer dizer que Ele não vai enviar grandes coisas nas nossas vidas. Então o que Deus está querendo falar comigo e com você nessa tarde, e aqui eu já estou encerrando, eu quero que você se coloque de pé.